A gente continua a falar sobre esse assunto e a gente recebe agora aqui no estúdio do 360 o governador em exercício de São Paulo, Felício Ramute. Também participam da entrevista, além de mim e Débora Bergamasco, Pedro Venceslau e Estevão Limana. Ambos têm acompanhado há bastante tempo essa situação no Moinho. Governador, obrigado pela presença, estar conosco aqui no estúdio. Queria começar justamente, hoje houve esta reunião, eu e Pedro Venceslau, inclusive ontem à noite, trouxemos informação de que vinha esta comitiva do governo federal para tratar e tentar apaziguar e chegar a um acordo, de vez que foi isso que o ministro Jader Filho falou. Chegamos a um acordo, entrada de recursos do governo federal, o governo estadual já tinha colocado dinheiro para atender as famílias que estão sendo removidas do Moinho, assim como a prefeitura. Esse acordo poderia ter sido feito antes? Faltou diálogo entre as partes ou só depois, diante do aumento da tensão, é que houve uma maior movimentação para que houvesse esta reunião definitiva e que, no fim das contas, acaba ajudando estas famílias que precisam de mais recursos para conseguirem procurar uma nova moradia? Boa tarde, Yuri, a vocês que estão nos acompanhando. Eu acredito que sim, esse acordo poderia ter sido feito anteriormente. O governo federal, às vezes, está muito distante do problema. Eles não tinham entendido que a grande maioria, 80% daquelas famílias, hoje já chegou a 90% das famílias, tinha a intenção de mudar de vida. Nós estávamos trabalhando pela dignidade daquelas famílias. E também, claro, pela oportunidade da população que frequenta o centro da cidade de São Paulo ou que mora no centro da cidade de São Paulo, poder ter um parque à sua disposição e uma nova estação ferroviária. Dissemos também que ali havia um domínio do crime organizado, isso ao longo das investigações do próprio Ministério Público também foi comprovado. E desde a primeira reunião coletiva, que eu participei, inclusive, numa outra ocasião, Yuri, que eu estava como governador em exercício, a gente falou da importância do governo federal se aproximar para que a gente pudesse atender determinadas demandas da população dali do Moinho. E isso foi feito hoje, Marcelo Branco, nosso secretário, também o ministro Jader, tudo muito claro. Então, aquelas famílias agora que já estavam cadastradas, que já assinaram os seus documentos e aquelas que ainda não assinaram e que vão ter a oportunidade de fazê-lo, vão ter então esse imóvel de R$250 mil, que era o mesmo valor já pré-estabelecido, mas sem a contrapartida de pagamento. Essa foi a diferença desse acordo. E o aluguel social é onde a ampliação do aluguel, e eu lembro também, logo na coletiva, quando a gente falou sobre o aluguel de R$800 e a demanda das famílias que achavam que esse valor era muito pequeno e precisariam de mais um complemento. E nós falamos, se o governo federal quisesse nos ajudar, já que nós temos R$400 do município, R$400 do governo do estado e agora o governo federal participando. O nosso foco, e o do governador Tarcísio, sempre é trabalhar pelas pessoas, deixar de lado a ideologia, a briga política e trabalhar pelas pessoas. É isso que nós estamos fazendo. Agora aqui, chegando no estúdio, eu encontrei uma funcionária aqui da CNN que tem a mãe que mora numa vilinha ali na frente da favela do Moinho. E acho que é o sonho dela de poder ter a oportunidade de ter uma vida mais tranquila, longe do crime organizado. E vale lembrar, a grande maioria ali era de uma população de bem. E nós estamos muito contentes de poder dar continuidade, fazer as demolições e continuar também com a retirada das famílias, que é o que nós vamos fazer. Deixa eu girar aqui e passar para a Débora Bergamasco. Vice-governador, muito obrigada por essa entrevista. Débora falando aqui de Brasília contigo. Gostaria de que o senhor falasse um pouco sobre as estratégias do governo no combate ao crime organizado. Vocês têm a informação, falam sempre disso, da atuação do crime organizado na favela do Moinho. Por quê? Porque esses traficantes, eles não simplesmente deixam de existir, assim como, infelizmente, os usuários de drogas também não. Então, qual é a estratégia para continuar perseguindo? Quer dizer, vocês estão desmantelando um centro de atuação do crime organizado. Qual que é a estratégia para perseguir essa migração que naturalmente vai acontecer? Débora, o Léo no Moinho está preso, justamente fruto de operações da Polícia Civil, da inteligência da nossa Polícia Civil, da Polícia Militar e do próprio GAECO, o Ministério Público, que nos ajudou nesse rastreamento em relação ao ecossistema do crime na região central. E ali, claro, a favela do Moinho é apontada como um local de atividade. É claro que a nossa inteligência continua acompanhando uma eventual migração daquelas lideranças, mas o melhor caminho é que a gente possa, na verdade, prendê-los, que é o que aconteceu com o Léo do Moinho, e de uma certa forma isso também nos ajudou a avançar na aceitação das famílias por essas transferências. Então, demos um grande passo e nós vamos continuar trabalhando para combater o crime organizado. Aliás, os indicadores
todos os indicadores da segurança pública do estado de São Paulo melhoraram este ano, alguns com os melhores números da série histórica, por exemplo, homicídios, diminuição de roubos, de furto, e na região central mais ainda. Nós tivemos queda de 50% dos roubos na região central, 40% dos furtos. Vamos continuar trabalhando sempre com inteligência e, claro, com ação efetiva. Pedro Venceslau, a sua pergunta para o governador. Governador, o governo federal trouxe uma extensa comitiva que foi depois vistoriar a favela do Moinho, trouxe inclusive representantes dos movimentos sociais que saíram de lá dizendo que foi uma vitória da resistência. As lideranças que acompanham os movimentos populares lá na favela do Moinho, entre elas a deputada estadual Mônica Seixas do PSOL, aqui de São Paulo, dizem que houve coação por parte da CDHU, da Polícia Militar, do governo do estado, para as famílias deixarem o local. Segundo a deputada, inclusive, algumas famílias teriam até recorrido à justiça. Hoje eu conversei com uma dessas lideranças, que é o Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares, que foi lá fazer essa vistoria. Ele repetiu esse mesmo discurso de que teria havido uma pressão do governo, que não teria sido 100% espontânea essa grande adesão. O senhor acha que o governo federal está tentando capitalizar essa decisão sobre a favela do Moinho e politizar esse debate? Olha, Yuri, se existe esse objetivo do governo federal, para nós do governo estadual é menos importante. O nosso foco, como eu disse, são nas pessoas ali, naquelas pessoas que moram ali, que vão ter uma vida completamente diferente. A gente consegue, tem muita gente que está lá há 20, 30 anos, mas tem seus filhos e netos ali, naquele ambiente insalubre. E esse foi o ponto comum, que é importante que a gente diga. E olhe os pontos comuns. Ali o ministro e os ministros que estavam lá, e os secretários, reconheceram que a favela do Moinho é um local insalubre e que não é passível de regularização, ou seja, a regularização não é uma alternativa, coisa que não era dita até pouco tempo atrás. Então, que bom que nós conseguimos avançar. É claro que nós nunca trabalhamos com coação para aquela população, mas isso vai se comprovar agora nos próximos passos. De fato, na prática, o que mudou, né, Pedro? O que mudou é que aquelas famílias serão contempladas agora com recursos federais e não vão precisar mais fazer aquela contrapartida de até 20% da renda familiar. Fora isso, nada mudou. O plano continua o mesmo, os locais de oferta de habitações continuam os mesmos, o aluguel social também teve um aumento que a gente entende que é bom também para aquelas pessoas. Claro, quanto melhor o aluguel social, melhor nesse período entre ele escolher a sua unidade habitacional e poder ter uma nova vida aí sim já utilizando essa unidade habitacional. Então a gente vê que aquilo que a gente planejava caminhou e agora melhorou ainda mais para a população que vive ali. Estevão Limana, a sua pergunta aqui para o governador em exercício de São Paulo, Felício Ramute. Boa tarde, Yuri, colegas. Boa tarde, governador. Além da favela do Moinho, essa situação que o senhor comenta, essa semana aqui em São Paulo também ficou marcada pelo esvaziamento da Cracolândia. Existe alguma combinação entre essas duas ações, governador? Um caso está refletindo no outro e também questiono se a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem acompanhado para onde foram essas pessoas e como que aquelas células do crime, do tráfico de drogas que se organizavam nesses locais, se elas estão sendo monitoradas para saber onde que elas estão. Estevão, eu preciso fazer um resgate histórico e para chegar na sua resposta efetiva, né, das suas duas perguntas. Primeiro, dizer que no primeiro dia da gestão do governador Tarcísio, ele me deu essa missão. Ele me nomeou como coordenador das ações das cenas abertas de uso, conhecida como Cracolândia. Eu estive aqui nesse estúdio algumas vezes, quando nós tivemos a implantação das grades ali, também quando o assunto do muro foi levado à imprensa. Enfim, é um trabalho que tem 2 anos e 3 meses. E esse trabalho se baseou, primeiro, no apoio à saúde, com as nossas equipes de saúde, em conjunto com as equipes da Prefeitura. São 22 mil usuários que passaram por nossa rede de tratamento, ou hospitais especializados, ou comunidades terapêuticas, ou nossas casas terapêuticas. Hoje, já respondendo uma parte da sua pergunta, nós temos 1.200 usuários em tratamento nos nossos hospitais, nas nossas comunidades, nossas casas terapêuticas. Então, nós já sabemos onde boa parte desses usuários das cenas de uso estão. Eles estão sendo tratados, cuidados. Nós temos 980 que estão no POT, Programa Operação Trabalho da Prefeitura de São Paulo. O POT remunera com R$ 900 esses usuários que passaram pela linha de cuidados, que fizeram sua desintoxicação ou que utilizaram uma comunidade terapêutica e já estão numa condição que
que puderam iniciar os trabalhos, principalmente na zeladoria. Eles estão atuando também. Então, só aí, se a gente somar 1.200 com 900, a gente já consegue encontrar 2.100 usuários. Agora, ao longo dos últimos meses, a gente viu uma diminuição da cena aberta, da Cracolândia, que passou a ser desinteressante para o crime organizado. Imagina você ter a oportunidade de, em um único lugar, poder vender para 2, 3 mil pessoas drogas. E depois, ao longo de todo esse trabalho de saúde, de apoio social e da segurança, que eu vou falar, e vou falar a ligação também com a favela do Moinho, a gente teve essa diminuição, né, essa desidratação daquela cena de uso, chegando na última semana a 40, 60, no máximo 80 pessoas. Passou a ser desinteressante. O que a gente viu logo quando a gente entrou lá em 2023, no início da gestão, é que a gente tinha lá o crime, né? Os traficantes, vamos dizer, da primeira linha do tráfico. E agora, nos últimos dias, a gente tinha a quinta linha do tráfico, ali com uma pequena quantidade. Eu lembro quando a gente iniciou esse trabalho, a minha frase foi: o centro está uma terra de ninguém. Era exatamente o que a gente encontrava. O que nós colocamos no nosso plano, que foi divulgado em março, e que estamos seguindo à risca, é que nós íamos transformar aquela região do centro, a Cracolândia, no lugar mais assistido e monitorado. São 10 câmeras ali e, claro, que além das ações, que nós fizemos 50 operações policiais, prendemos, Estevão, 1.000 traficantes ao longo desses 2 anos e 3 meses. Tivemos a operação do GAECO, importante também, nos ajudou, lembrando que ela foi baseada nas investigações da Polícia Civil na região central, que deu o material e a informação, e o GAECO atua. E um dos pontos também era a favela do Moinho. Então também se conecta com a questão do fornecimento através da favela do Moinho, mas também as pensões que foram fechadas, os nossos ferros velhos que serviam para o ecossistema do crime, alguns bares também que tinham essa missão. Agora, para nós o trabalho não acabou, ao contrário, a gente tem que estar atento para continuar ofertando os serviços de saúde, social e a segurança pública presente. O que nós já sabemos é que nós não vamos voltar a ter no centro da cidade o uso de drogas a céu aberto. A polícia aí vai atuar para evitar que isso aconteça, oferecendo também com a saúde e com o social uma linha de cuidados para esses usuários. Nós conversamos aqui com o vice-governador de São Paulo, governador em exercício nesta semana, Felício Ramute, também responsável por esta atuação na área da Cracolândia. Muito obrigado pela presença. Agradecer também Estevão Limana, que ajudou a gente a viabilizar a entrevista. Pedro, que participou.